você pode ser um abençoador. Quer saber como? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, envia esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Você pode estar mudando histórias com apenas um clique. Amém? Deus abençoe. Vamos pro vídeo. Fala galera, Profeta de Boné aqui. Sou Jurandês. Estamos aqui para bater um papo com esse cara aqui que tem uma história maravilhosa ali, um cenário underground, já o pastorado. Vamos conversar aqui com o pastor Marcelo Amorim. Beleza, galera? Um beijo a todos. Deus abençoe. Pouco provável, né? Vai contar a história dele, né? Assim como nós fizemos no primeiro vídeo, né? Improváveis, né? De estarmos aqui. Aqui tem uma história peculiar. Olha, quero que você se atente às vai ser falado aqui. A gente vai ouvir a história do pastor Marcelo. Para chegar aqui não foi fácil. Teve uma trajetória assim com a gente. Pastor Marcelo, fica à vontade. Muito obrigado pelo nosso meio hoje, viu? Muito agradecido. A gente muito grato por esse momento. Viu? Pastor, reformado, teólogo, cuida de uma comunidade aqui na cidade da Candangolândia, né? Dizem que é onde Brasília nasceu, né? Sim. Essa briga Candangolândia no Rio Bandeirante. Pastorzão, Primeiro, quero dizer que é uma honra. Na verdade, eu falo muito pouco dessa trajetória, né? Eu acredito que no púlpito a gente precisa falar do Evangelho. sim, Mas confesso que, em se tratando do propósito do canal, eu acho que é no mínimo necessário que as pessoas entendam aquilo que o Evangelho é capaz de fazer. E no meu caso, até eu admito que era improvável. que nem você falou aí do púlpito, né? Muita gente confunde, né? Deixar só um parênteses aqui, que a sua história, o seu testemunho é evangelho, o que não é, né? Ele é um resultado de um evangelho. Sim. Agora eu não sei por onde eu começo. Por onde? Pelo começo. Bom, eu venho de uma família tipicamente evangélica, né? Não uma família, né? Minha mãe, meu pai nunca confessou a fé evangélica, mas minha mãe se converteu, eu devia ter uns 7 anos de idade, mas como eu falei para vocês a princípio, né? Houve esse revés do ambiente pentecostal, que para mim era muito confuso, mas por influência da minha mãe eu fui criado nesse ambiente e é uma das coisas que eu queria dizer muito aos pais, né? A fé de uma criança não é necessariamente a fé dos pais. Vai chegar uma hora que ele vai ter que Confessar aquela fé. aquela fé, né? Então, por volta dos 12 anos de idade, influenciado por aquele ambiente cultural, apesar de não ter saído da igreja, já respirava aqueles ares, né, de ouvir música, rock, né? Mas não era uma coisa necessariamente assim que afirmava a minha identidade, mas ainda frequentando a igreja com a minha mãe. Então, por volta dos 14 anos foi quando eu me desliguei totalmente da igreja. E no contexto, não sei se eu posso falar, posso? Pode. Então, no contexto onde a mística exacerbada tomou talvez o ambiente onde minha mãe congregava, e ela recebeu uma profetada, no qual nessa profetada meu pai morreria e ela receberia um outro marido. E isso me levou diretamente para o ateísmo, porque eu não podia entender aos 14 anos como é que Deus poderia Matar uma pessoa ser um Deus tão bom, né? até porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. 14 anos, o contexto não favorecia que você tivesse talvez uma percepção mais clara, né, de como essas coisas se operavam. Enfim, detalhes, né? Então esse contexto me influenciou, onde eu substituí a Bíblia por Friedrich Nietzsche, de Caio Baculini, enfim. Então, Os líderes do ateísmo, né? E a partir daí eu me envolvi com o movimento punk, aos 14 anos, e aí a coisa me engoliu, né? Então, dos 14 aos 24 anos eu estive envolvido no movimento punk. E na época eu acho que eu fui o primeiro
primeira pessoa a ter um estúdio de bodybuilding e tatuagem no Gama. Ah, é? Ali no Sintapuã, do lado do Bar do Galego. Ah, virado pro outro lado. Virado pro Correio, né? Correio. Nessa época eu já era pai, embora não fosse casado com a minha esposa. Foi uma outra coisa também que na minha história foi um grande milagre de Deus, né? Mesmo minha filha nasceu antes de eu me converter, eu ainda era punk quando fui pai. Mas foi uma das coisas que com certeza Deus começou a usar desde lá para ir me domesticando, talvez, né? A criança, ela vem com a sensibilidade do pai que consegue mudar, né? Eu acho que a paternidade, em qualquer esfera, ela manifesta muito de Deus, né? Eu acho que um homem entende melhor o coração de Deus. Hoje, né? Minha filha tem 22 anos e com certeza ser pai colaborou muito no meu processo. Mas enfim, então, ali naquele contexto do estúdio, na época eu não me relacionava com a minha esposa, terminei o relacionamento com a pessoa que era sócia ali no estúdio comigo, e então eu resolvi o seguinte: aquilo que era meu, muito envolvido com drogas, inclusive com tráfico na época. Eu morava numa república ali na X-Norte, não sei se você se lembra, uma casa de 2 andares, morava ali. X-Norte? Não. E a única coisa que eu tinha era um som, minhas fitas, meu jaco, meu boot. Porque o som, som, fita e vinil, o cara podia não ter nada, porque não tinha nada, ele tinha que ter aquilo. Isso, aquele era o patrimônio. 3 em 1. Então eu me desfiz de tudo e com outro amigo, que inclusive já faleceu, o Domingos. Então a gente resolveu, cara, ele queria ficar no Barra do Corda, no Maranhão, e eu ia continuar até chegar ao México. Meu objetivo era encontrar pessoal do movimento zapatista e, sei lá, virar guerrilheiro. Essa era a utopia, né? Mas Deus tinha um plano. Porque poderia ter ido para a colônia aqui do lado, né? Tipo assim, era o que me saltava os olhos, né? Tinha a ver com o contexto, mas na verdade era uma piração, né? Adolescente ali. Muito. Enfim, então eu fui seguindo esse percurso até que nós chegamos em São Luís. Isso tudo dentro do contexto, né, de vivendo essa experiência com o movimento punk, mais do que uma experiência, na verdade. Eu jamais acreditava que eu poderia viver fora desse ambiente, mas de maneira mais assim, incluindo o contexto que a gente está tratando, mas objetivamente sobre o ateísmo, né? Então não havia assim, em mim qualquer afinidade por qualquer manifestação religiosa, mas principalmente o cristianismo, né? Então você vê hoje as pessoas falando sobre marxismo cultural, sobre a influência de pensamento de esquerda na igreja, no mundo de maneira geral, mas isso nunca foi uma novidade. Eu acho que hoje é que as pessoas estão mais atentas. Então é até um assunto depois que você pensar em tratar no canal. Porque de fato isso vem há muito tempo influenciando as pessoas. E eu acho que a nossa geração respirou isso desde criança, né? Ele está na escola, está em tudo. Você pegou o auge de tudo ali mesmo, a gente começou a bombardear. Exato, mas nunca foi claro, né? Sempre parecia uma coisa meio romantizada. Hoje a coisa é mais clara. Está escancarado, a pessoa já consegue te definir exatamente um do outro. Exatamente. Então beleza. Então nesse contexto no trajeto a gente parou em São Luís, fiquei um tempo morando em São Luís. Depois a gente precisou voltar para Caxias. Em Caxias foi nesse período de estar subindo para chegar no México, a gente ficou mais tempo, porque lá a gente encontrou uma facilidade maior para mexer com pizza, tatuagem. Então a gente encontrou uma facilidade maior ali. Só que nesse período, muito envolvido com droga, eu encontrei um grupo de pessoas que facilitou o acesso, então eu acabei me acomodando ali. E aí aconteceu o convite para fazer um assalto. Como em Brasília, eu envolvido com essas coisas nunca tinha sido pego, né? Eu achei, não vou ser pego aqui.
subestimei A a polícia nordestina. E não sei se vocês sabem, mas Caxias e Teresina, que já é no Piauí, é muito próximo. Não. É como do Gama para Brasília, basicamente, a distância. 35 km. Então, eu estava em Caxias, o assalto seria uma loteria em Teresina. E o objetivo era pegar a grana para poder continuar a viagem. Só que aí Deus tinha um plano. Né? Eu queria confessar uma coisa aqui, que quem questiona questões sobre predestinação, né? A minha história de vida afirma a doutrina bíblica da predestinação, porque eu não queria Deus. Deus não era uma hipótese na minha vida, em absolutamente Não tinha nada. probabilidade nada. nenhuma, Eu né? posso dizer que eu conheço o exato lugar onde Deus, não vou dizer que Deus não estava, mas onde não se via Deus, e era a minha vida, em absolutamente tudo. Eu costumo dizer, eu vou até falar uma coisa aqui, não sei se vai pegar mal, mas a única coisa que eu não fiz foi dar bunda. O resto, Tudo que podia fazer a de única coisa que eu errado. não fui foi viado, mas o resto, não cheguei a matar pessoas porque Deus não deixou, porque várias vezes eu estava, minha esposa também, em treta com skinhead, em assalto, em tomar as coisas das pessoas. Eu acabei de contar a história do Caleb, né? O Caleb é um cara legal também para falar aqui, Ele, né? o Grandê já estou conversando com ele, cara. Né? Várias vezes eu esperando na rua do Caleb, dei tiro, a arma não funcionou. Em muitos momentos isso aconteceu na minha vida, estar armado, poder matar a pessoa. Pessoas até que é melhor não citar o nome, porque tem renome ali na história do rock no Gama, né? Melhor não citar o nome delas, pode ser que pegue mal. Mas em muitos momentos Deus não deixou que eu matasse pessoas. E nesse caso, nessa história do assalto, o que aconteceu? Quando eu entrei na loteria, saí, eu tirei o visual, rapei o moicano para poder fazer o assalto. E eu e um cara entramos roubamos um carro na beira do rio em Teresina e fomos fazer o assalto. E foi uma das coisas que foi mais difíceis no meu processo, porque eu tomei o carro à mão armada, né? Então isso complicou bastante a minha vida, inclusive. E aí nós fomos para a loteria, tinha um posto de gasolina na frente da loteria. E o cara, era uma fita dada, né? Como se chama. Meu vocabulário melhorou bastante. Eu me esforcei. 17 anos não é possível, né? Aí o que rola? Nós chegamos na porta da loteria, eu estava descaracterizado, estava de visual. E entrei e rendi a pessoal da loteria, só que eu dei um tiro para quebrar o vidro da loteria, pulei o balcão. Quando eu voltei com o dinheiro, o segurança do posto, o segurança da loteria não estava na loteria, estava no posto de gasolina e começou a atirar. O cara que estava comigo fugiu, eu levei um tiro. Depois no decorrer da história, minha mãe ficou sabendo que isso tinha acontecido no Cidade Alerta. Nossa! Você tem uma ideia? Meu filho ali! Lá tinha muito tempo que eu não via minha mãe, tinha quase um ano que eu não via minha mãe. E aí beleza. E aí nesse momento em que eu levei o tiro, sabe o que eu dei um stop no tempo? E aí eu peguei a pochete que dava o dinheiro e corri. E eu não conhecia a Teresina. Não tinha visto ainda que eu tinha levado o tiro. E Teresina, até hoje eu não conheço Teresina. Eu sei que Teresina tem um lugar onde é tipo uma área verde gigante, cercada de um muro. E eu pulei para dentro. E uma coisa que eu nunca vou esquecer, quando eu pulei para dentro, eu tive uma crise de riso. Mas eu sei o que era aquilo. Né? Eu nunca vou esquecer isso. E durante uma hora mais ou menos eu cruzei aquele lugar até que eu cheguei numa escola, passei por dentro de uma escola, até que eu cheguei numa rua. O muro aqui e a rua aqui. Tem aquelas ruas no Gama ali, tipo assim, você tem o muro da escola, tem uma rua logo aqui, uma via aqui, bem daquela maneira. Aí tinha uma rua de frente, e aí um helicóptero chegou, umas viaturas, e aí meu irmão. Aí a coisa, o bicho pegou. Foram 8 horas de tortura, choque, sacola molhada, porque eles queriam que eu entregasse o cara.
E pra ser sincero, eu não tinha nem intimidade com outro cara. A gente acabou ficando amigo ali de droga, de curtição, Da loucura de ali, né? loucura. Porque eu fiquei hospedado num hotel. Nesses hotéis de beira de um motel, na verdade. E como eu fiquei muito tempo, eu acabei usando droga, acabei fazendo amizade com esse pessoal, e esse cara me fez um convite e eu aceitei o convite. No fim, esse cara já era procurado, entendeu? Enfim, tomei um tiro, fui preso, passei 8 horas dentro do quartel do GAT, que é tipo o BOP. Eu nem sei se hoje é essa polícia de operações especiais, né? Só na tortura. E aí, meu irmão, e até aí, não, que Deus que nada. Até o convite. E aí, beleza, fui preso, passei 2 meses numa delegacia. É claro que depois eu enxerguei uma ação poderosa de Deus nisso, porque eu estava muito machucado, então, sem dinheiro. A mãe dos presos que estavam ali, que cuidaram de mim, levavam garrafada de mastruz, remédio para mim, até que eu melhorei. Né? E a minha mãe só foi conseguir me ver quando faltava pouco tempo para que eu fosse para o núcleo de custódia. Casa de Custódia Miguel Leite, isso lá em Teresina. Então nesse contexto aí, ainda com as minhas crises, mas resistindo. Em muitos momentos, a dona da loteria acabou tendo um olhar inexplicável de misericórdia pela minha vida. A dona da loteria que tu assaltou. Essa mulher, antes da minha mãe chegar, ela me levou remédio, dinheiro, deu uma Bíblia. Então Deus já estava. Tipo assim, era inexplicável, porque tipo assim, eu quase matei uma funcionária dela. Porque quando eu dei o tiro para quebrar, a mulher, ela estava lá. Eu podia ter acertado ela. E uma das coisas no processo que eu ficava, cara, eu matei uma mulher, matei uma mãe de família. Uma coisa que nunca para mim tinha sido um incômodo, se tornou para mim um peso. Enquanto eu não vi minha mãe. E aí essa mulher, tipo assim, sempre indo lá, até que eu fui para o núcleo de custódia. E aí minha mãe veio. E foi aí onde a coisa começou. Eu lembro que eu tinha fumado um baseado da grossura dessa garrafa aqui. Tava muito louco, conversando com os caras na cela. E era um dia de visita, né? Tinha, porque eu esperava minha mãe, nem sabia. Em outro estado, né? Como é que eu tinha que minha mãe tinha visto alguma coisa na televisão? E não tinha rede social como você tem hoje, que uma coisa que acontece na China, tu já sabe que já é. Cara, era improvável. Tipo assim, aí quando eu vejo o pessoal se organizando para receber visita, eu li na vida. Aí quando eu vejo lá longe minha mãe, com um vestido de flores brancas com fundo preto. Demorei a acreditar que fosse ela, né? Até que ela chegou na minha cela, aí eu encostei assim na grade e ela falou: meu filho, eu te amo. Aí desmontou o cara. Aí acabou tudo. Porque tudo que eu negava estava diante de mim e falava quanto me amava. Porque contexto de família, amor, fé, essas coisas para mim eram. Eu vivia um niilismo, confesso, né? E aí, meu irmão, foi que. Aquilo que eu pensava, né? O cara acha que quando ele se converte, beleza, vai tudo é um mar de rosa, né? Não, mas aí começa a faxina, sabe como é que é a faxina, né? Você começa a tirar as coisas do lugar para limpar, né? E aí o mais difícil para mim, na verdade, não foi necessariamente... Foi difícil para mim parar de usar droga, muito difícil, mas surpreendentemente, em um ano eu já não usava mais droga, né? Eu lembro de várias vezes ir pro culto, chapado, minha mãe nem percebia, né? Mas o mais difícil para mim era mudar como eu pensava. Tipo assim, eu achava que eu estava doido, porque tipo assim, cada vez que o evangelho... Eu tenho até hoje as primeiras anotações que eu fiz em culto, assim, sabe? Tentando entender... As ministrações. E era muito ruim, na verdade. Eu acho que todo mundo passa por esse processo. Lá em casa também tem um caderno de todo culto
tu estava lá anotando alguma coisa. Sim. Mas é uma coisa que eu digo para quem congrega, para quem está no contexto da igreja. Nunca se permita sair do culto como você entrou. Sabe, o culto é para você sair, não é para você chorar. Chore, se você quiser chorar. Mas o culto não é para isso, o culto não é para gerar sensações. O culto não é para receber alguma coisa além da própria instrução de Deus. Verdade. Então as pessoas, elas entram, elas choram, mas elas saem dali sem nenhuma instrução. Elas saem dali sem ter entendido. As pessoas acordam de manhã, elas veem um salmo. Ou então, vamos no contexto do culto, o pastor fez uma ministração. Ela não conseguiu absorver nada daquilo. Na verdade, se você perguntar sobre o que foi falado, ela não vai lembrar. Ela não vai saber, ela vai saber, tipo assim, que aquilo foi emocionante, tá? Mas por que foi emocionante? O que Deus falou? Não, o que foi falado acerca, não é o que foi falado sobre você. O que foi falado sobre Deus que trouxe você uma visão mais clara dele. E as pessoas não sabem falar isso. Eu diria que as pessoas estão sentadas no banco da igreja e elas não sabem por que estão lá. Elas acham que elas estão lá para Deus ajudá-las. Deus ajuda, mas esse não é o objetivo da fé. O objetivo da fé não é ser ajudado por Deus. O objetivo da fé é se tornar parecido com Jesus. É a única coisa que significa cristianismo. Se você não está nesse contexto para se tornar parecido com Jesus, você não é cristão. Você é um frequentador de Deus. É como eu costumo dizer sempre, né? Não é uma palavra errada, né? Quando se fala, eu sou crente, não é uma palavra errada, né? Mas crente em quê? Exatamente. Eu costumo dizer que eu prefiro o termo cristão, porque o cara que é crente, o ateu, ele é crente que Deus não existe. Amém. O cara que é budista, ele é crente em Buda, entendeu? O muçulmano, ele é crente em Maomé. Então, ou seja, crente nada mais é do que crença em algo ou em alguém. Agora, cristão não, o cristão é aquele que se assemelha a Cristo, né? Aquele que é semelhante a Cristo. Então, e isso é uma perspectiva completamente diferente do que a gente vê no contexto majoritário. Mas enfim, o objetivo do papo não é esse, né? Mas eu acho importante, sabe? Eu acho que esses são dias que exigem de nós tratar o Evangelho como o Evangelho é. Mas tu falou o objetivo desse, cara, aqui é pra gente conversar, é um bate-papo livre. Porque esse assunto, cara, é um assunto urgente, necessário. Eu tenho feito algumas abordagens sobre a teologia da prosperidade e algumas pessoas acham que esse assunto talvez não seja necessário por conta do contexto de pandemia, né? As pessoas estão... Não, mas o contexto de pandemia exige das pessoas uma teologia do sofrimento. Amém? Se existe uma verdade no cristianismo, é que nós vamos sofrer. Sim. E o cristão vai sofrer mais do que os outros. Por quê? Porque o cristão está pensando em coisas que a maioria das pessoas não pensa. Se tem uma coisa que a gente pode esperar, é uma promessa de Jesus: os dias serão maus. Sim, tanto que eu costumo dizer, eu tenho ojeriza por bordões gospels. Aqueles bordões que o cara não tem nenhuma noção do que ele está falando, né? Que nem, por exemplo, uma coisa assim que eu vejo com muita frequência em redes sociais é aquele José não morreu na prisão, Daniel não morreu na cova dos leões, então você mas Paulo morreu degolado. Mas e você não vai Jesus morrer morreu na cruz. Nisso aí é onde entra a questão. Beleza, João morreu de velhice, mas antes dele morrer de velhice ele sofreu, ele foi jogado em um tonel de óleo quente, né? Os planos do Senhor para ele era que ele não morresse ali, mas ele podia ter morrido ali. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi cortado no meio, né? Morto a pauladas. Sim. A maioria deles morreram da mesma maneira. Esteve apedrejado ali. É claro que eu não estou sugerindo que o martírio é bom. Deus escolhe pessoas para isso. Sim, né? É claro que isso não vai ser uma realidade para todos. Mas se o coração está pronto, a gente não sabe quem Deus vai escolher para isso. Uma realidade que poucas pessoas sabem, mas 75% de toda a perseguição religiosa no mundo é contra a igreja. Hoje a igreja é tão perseguida quanto no primeiro século. E as pessoas vivem um tipo de cristianismo, estou evitando certas terminologias para não pegar por você, mas nenhuma praga é pior para a igreja do que o triunfalismo gospel, a teologia da prosperidade, porque elas arrancam as pessoas da realidade da fé. Quando os mártires morriam na boca dos leões, não aconteceu nenhum milagre lá. Sim.
E não acontecerá nenhum milagre na nossa vida se assim Deus nos julgar necessário para que o nome dele seja glorificado. Não existe um milagre por milagre. Sim. Só porque Deus quer realmente um benefício sem envolver todo o propósito dele e eu, de alguma maneira, estiver, né, incluído nisso. O milagre não tem a ver comigo, o milagre tem a ver com a mensagem do Evangelho. Sim, Eu acredito na formação do cristão desde então, né? Porque acho que as pessoas hoje são mal formadas. Já falam que elas vão ganhar isso, elas vão ser beneficiadas nisso, quando na verdade a mensagem da cruz é cacetada mesmo, é renúncia, não é um negócio de flores. O Evangelho, A formação. Venha receber a tua bênção no culto. Jesus morreu para me tirar do mundo. Sim. Ele não morreu para fazer do mundo um lugar melhor. Jesus não morreu para mim ter uma tenda no mundo. Não, ele morreu para mim entender que não há esperança para esse mundo. Ele falou, o filho do homem não tem nenhum onde rico Não tem tem esperança para esse mundo. Sim. Só tem um destino nesse mundo: um novo céu e nova terra. É isso que a Bíblia ensina, né? Então as pessoas elas buscam o caminho do Evangelho para ser um fim, um meio e não um fim. O Evangelho não é para me conseguir coisas, não é para o meu casamento ser melhor, não é para os meus filhos estarem resguardados, não. O Evangelho me faz um pai melhor, Um esposo melhor. um esposo melhor. Eu não me torno um esposo melhor para ser crente, não, mas ser cristão me faz um esposo melhor, não pela minha esposa, embora eu a ame, mas para a glória de Deus. A declaração de fé de Westminster faz uma afirmação das mais necessárias desse tempo. O fim último do homem é a glória de Deus. O homem não foi criado para si mesmo, o homem não foi criado para se auto-realizar, o homem foi criado para ter prazer em Deus. Se ele não tem prazer em Deus, então ele não pode ser crente. Se ele está buscando Deus para justificar seus prazeres, o que eu tenho culto ao prazer, não é culto a Deus. Sim, uma coisa que eu costumo dizer, né? A única coisa que a gente faz um benefício próprio que Deus aprova é o seu benefício de salvação. Que você busca, né, uma salvação ali, você busca ser melhor para se parecer com Cristo, para buscar uma salvação. Isso não é mérito seu, sobretudo é uma ação do Espírito Santo. Sim, é claro que tem a minha resposta no processo. Sim, porque as pessoas falam que, eu uso esse termo, a pessoa fala que ser cristão é para me beneficiar, aonde eu vou ter uma casa melhor, um carro melhor, eu vou ter um trabalho melhor, né? Sendo que isso está totalmente fora do que é o contexto de um ser cristão. E tem um carro melhor, tem uma casa melhor, é quem busca mais, quem estuda mais, quem está no dia a dia batalhando, entendeu? Todo mundo dentro do seu padrão. E a grande Isso aí não acontece normalmente. E uma questão que muitos cristãos dentro desse ambiente deveriam pensar: será que eu deveria ter tudo que eu desejo mesmo? Qual a diferença entre necessidade e desejo? Aí tem o Projeto Sola, não sei se você conhece. Sim. Ele tem uma música deles, uma música nova, inclusive, diz assim: aquilo que eu não tenho, eu não deveria desejar. Dentro disso eu até costumo dizer, eu acho uma frase interessantíssima, né? Eu sempre falo isso para as pessoas: o porquê na verdade a gente deveria falar quando bênçãos vêm sobre a nossa vida, não quando vem coisas ruins. Exatamente. Porque a gente costuma falar: eu não posso ser o J da vez, por quê? Pois é, né? Por que eu não posso ser o J da vez? Aí quando vem coisas ruins na nossa vida, Senhor, por que eu? Só que quando tu recebe algo que você não merece, você não fala: por que eu, Senhor? Deixa eu fazer um merchan aqui, ó. Lá no Facebook da igreja, a igreja da Candanga, lá no Facebook, eu estou fazendo uma série de pregações sobre Teodiceia, que é o fato de que Deus permanece íntegro, justo e bom, apesar da existência do mal no mundo. Então as pessoas deveriam pensar que o mal, o sofrimento, não é uma força autônoma. O mal não é uma força casual. Deus está sob o controle do mal. Deus está sob o controle de tudo. Sim. Deus é soberano Em tudo, né? em tudo. Amém? É meio complexo, a gente vai ter tempo para tratar sobre isso, mas Segue lá na página. segue lá, beleza? Vou botar o link da página aí no... A questão é que lá vai ter o culto todo, mas você pode assistir só a pregação que já vai ser de grande valia. Vai ser no mínimo instrutivo. Mas enfim, aí voltando à história, né? Estou preso, minha mãe chega, e aí esse fato da minha mãe dizendo que me amava me levou para a cruz. Então eu lembro de muitos momentos assim de eu fumando a Bíblia,
fumando a Bíblia mesmo, tirava a Bíblia, Bolava, né? e aí eu parei de fumar e comecei a ler. Eu já tinha lido, né? Porque, como eu vim da influência da minha mãe, eu já tinha lido, mas eu comecei a ler de novo. E aí, meu irmão, uma coisa começou Com o Espírito te guiando, a né? me perturbar, tipo assim, eu resistindo, beleza. Minha pena era 17 anos. Não vou entrar em muitos detalhes, né, sobre isso, porque o objetivo não sou eu, é o Senhor, é o que Ele fez. Minha pena era 17 anos, eu cumpri a minha pena em 7 meses. Foi o tempo que eu fiquei preso. E foi como se eu nunca tivesse passado na porta de uma delegacia. Porque não tinha nada. Minha mãe foi lá, minha mãe ficou hospedada na casa da dona da loteria. Minha mãe entrou em contato, a dona da loteria entrou em contato com ela, pagou a passagem. Minha mãe ficou hospedada na casa dela. Uns 2 meses que eu fiquei preso. É até engraçado dizer, mas graças a Deus tu assaltou essa loteria, né? E nesse período, essa mulher que levava dinheiro, roupa, remédio, porque eu fiquei muito machucado, né? Fiquei muito doente, e essa mulher cuidou de mim no período que eu fiquei preso. Minha mãe ficou hospedada na casa dela. Depois essa mulher veio a Brasília, ela e minha mãe ficaram muito amigas mesmo, chamavam minha mãe de mãe. E eu lembro quando eu cheguei aí tipo assim, o que aconteceu? Minha mãe chegou para mim, por isso que eu sou continuista. Eu creio nos dons, mas não entendam, ser continuista não é ser pentecostal, mas ser pentecostal é ser continuista. O que aconteceu? Quando eu cheguei, minha mãe chegou no dia 4, minha mãe chegou para mim, uma das visitas que ela me fez, eu não deixava mais ela ver. Aí lá tem um parlatório, né, onde você pode receber a pessoa sem a pessoa precisar entrar lá no pavilhão. O que estava acontecendo? Os presos estavam organizando uma fuga. O que aconteceu? Antes disso, eles fizeram umas reivindicações e a carta chegou na minha cela. E você não conseguia, parecia que estava escrito em grego, porque os caras não sabem escrever. E eu era o único que sabia ler e escrever de fato no pavilhão. Assim, sem então tudo a gente teve que escrever. Aí eu cheguei pro dono do pavilhão, aquele cara era jogador, era um traficante que tomava conta do pavilhão. Cheguei na cela dele e falei, cara, se a gente entregar essa carta lá pro diretor, ele não vai ler, ele vai passar vergonha. É isso aqui. Aí o cara ainda falou, cara, tu não sabe o risco que você tá banhando, podia te matar aqui agora. Quem quis escrever essa carta fui eu. Mas beleza, então vai lá e escreve a carta de novo. Beleza, aí escrevi a carta. Aí quais eram as indicações da carta? A gente só tinha 2 refeições por dia. A gente comia num coxo, era tipo uma vasilha de plástico que devia estar há anos lá. A gente não bebia água filtrada. Tinha água da torneira e a água era tipo, a água parecia ser reutilizada, era tipo salão. Não, era tipo leitosa a água, sabe? A água de louça suja. Era água que a gente tomava banho e água que a gente bebia. E a reivindicação é tipo assim: a gente quer uma outra refeição, a gente quer que troque pelo menos as vasilhas onde a gente come e a gente quer um filtro no pavilhão. Porque tinha muita gente doente no pavilhão. Aí beleza, eu estava com dor de dente, estava no dentista, levei a carta escondida no tênis. Cheguei, entreguei lá, pedi para entregar para o diretor. Já podia se lascar aí, né? Você já estava no meio da rebelião. Aí escrevi a carta e lembro do final da carta. O sistema prisional do estado do Piauí não funciona. E se ele funcionasse, ele seria comparado aos campos de concentração de Auschwitz. Se vocês não atenderem as nossas reivindicações, a cadeia vai virar. E aí, cara, conheci gente muito perigosa. Deus me falou que no dia 4 de abril você vai ser da relação com esse livro, não está funcionando. Nada de falar, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Não sei quando a profecia de todo domingo está acontecendo.